Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para a ministração da EBD. Gostaria de agradecer a Deus, e aos pastores, à irmã Lídia, à vida da minha esposa, que tem assim nos auxiliado nesse momento assim tão difícil que nós estamos passando, mas logo logo nós retornaremos para a sala de aula. Meus queridos, assim na aula passada não deu para terminar todo o assunto, porque esses livros agora não vai ter como terminar em uma só aula, porque os assuntos são bastante grandes. Eu estou tentando diminuir o máximo para que vocês possam assimilar. Eu vou estar assim orando para a gente dar início à nossa EBD. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais um domingo reunidos na Tua presença para uma ministração da Tua aula, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreender, para praticar e para guardar a Tua palavra, Senhor. Essa oração que eu te faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, na aula passada nós falamos um pouco de 1 Samuel e estávamos terminando falando sobre Saul, onde Saul, no ápice do seu pecado, ele consulta uma médium, uma pinotisa, uma negromante, que o quê? Onde está ali o ápice do seu pecado. Como eu já provei para os irmãos ali não era o profeta Samuel, você vai ver que ali fala que era Samuel, mas não era o profeta Samuel, porque o profeta Samuel já estava morto, Deus ele condenou essas práticas. Interessante, quem viu Samuel, o suposto Samuel, não foi Saul e sim a mulher. Você pode ler esse texto de 1 Samuel capítulo 28, e sim a mulher que viu o suposto Samuel, e o suposto Samuel falou que Saul e todos os seus filhos iam morrer, e falou o seguinte também, que ele perdeu o reinado no capítulo 15 de 1 Samuel. E se você for analisar toda a escritura, quando fala da história de Saul, ele perde o reinado dele no capítulo 13 de 1 Samuel, onde ele não espera o tempo determinado, onde Deus manda esperar. Aí depois você vai ver isso, a consequência do seu pecado, em 1 Crônicas, no capítulo 10, no versículo 13, porque foi que Saul ele morreu. Ele morreu porque não esperou o Senhor, ele morreu porque não guardou a sua palavra, por não destruir os amalequitas, e também porque ter consultado uma negromante. E o Senhor fez ele morrer. O interessante é que essa é a única passagem que fala que Saul morreu por causa desses seus pecados. Aí você vai ver a morte de Saul no capítulo 31 de 1 Samuel. Onde Saul ele tira a sua própria vida. Eu quero falar aqui algo para você. Você que está aí me vendo, você em algum momento já pensou em tirar a sua própria vida. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, quando a vida ainda há esperança de quê? De Deus mudar essa situação que você está. Essa situação que você está passando não se compara com o peso de glória que há de vir sobre a sua vida. Não faça isso, porque Deus ele ama muito você. Não tire a sua própria vida, porque Deus ama do jeito que você é. Não importa o que as outras pessoas vão falar de você, o que as outras pessoas pensam de você. Pense uma coisa, que Deus ama muito você e quer que você passe uma eternidade ao lado dele. Amém? Nós vamos aqui dar início ao livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel conta os 40 anos de história do reinado de Davi, E você vai ver aqui que Davi, ele é ungido 3 vezes. Davi, ele foi ungido primeiro, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, pelo profeta Samuel. Depois, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é ungido por líderes, que ele foi rei em Hebron. E depois, no capítulo 5, você vai ver que Davi, ele reina sobre todo Israel. Ele foi ungido 3 vezes. Às vezes nós pensamos que Davi só foi ungido uma vez. Não, Davi foi ungido 3 vezes para se tornar rei de toda Israel, e ele reinou durante 40 anos. Ele subiu ao trono com 30 anos de idade, e ele começou a reinar sobre toda Israel. Você vai ver isso nos capítulos que nós vamos aqui falar um pouco da vida de Davi. No capítulo 6 você vai ver Davi ele trazendo a Arca da Aliança para Israel. A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, interessante, quando a Arca ela é trazida
para Jerusalém, os caras pegam a arca e colocam numa carruagem de bois. E os bois tropeçam. E um cara, um tal de Ussá, ele vai segurar a arca e Deus fulmina ele na hora. E Davi ficou muito temeroso. Aí você deve se perguntar, mas rapaz, mas a arca ia cair e o cara fez um bem danado. Nada disso, meu querido, eu quero falar uma coisa para você. Deus, ele estabelece limite ao homem. Nós temos que respeitar a santidade de Deus. Davi estava fazendo a coisa certa do modo errado. Como assim do modo errado? Quem deveria carregar a arca da aliança eram os levitas e não em carros de boi. E o que foi que aconteceu? O povo ali não respeitou a santidade de Deus. Por isso foi fulminado. E você vai ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 6, quando a arca é tomada, que o povo, filisteu, pega na arca, olha para dentro da arca, a grande morticídio. Deus mata muitas pessoas ali por causa da sua irreverência. E o povo aqui estava irreverente. O interessante é que a arca ela é deixada durante 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou a casa desse cara com tudo. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus está na sua vida, você não precisa ir para longe, porque a bênção, você não precisa correr atrás da bênção. A bênção ela vai correr atrás de você quando você obedece a palavra de Deus. Interessante que Davi, ele quando vai trazendo a arca, isso aqui eu já estou no capítulo 6, eu pulei o capítulo 1, o capítulo 2, que eu já falei, onde Davi ele foi ungido, no capítulo 2 e no capítulo 5 também, ele foi ungido sobre todo Israel. Já estou aqui no capítulo 6, onde Davi ele está ali dançando diante da arca, a cada 6 passos ele sacrificava o Senhor. O interessante é que Mical, a filha de Saul, que foi a primeira mulher de Davi, ela desprezou no seu coração e ela falou ao rei: você se comporta como um vagabundo, como um vadio. E ele falou bem assim: Davi, eu estou alegre porque o Senhor me escolheu primeiro antes do seu pai. E nisso Deus deixou Mical estéril. Mas por quê? Porque Deus já tinha revelado que nenhum descendente de Saul ia sentar no trono. Às vezes você fala, não, mas Deus deixou Mical estéril por causa disso. Não, porque nenhum descendente de Saul ia sentar no trono. Aí no capítulo 7, Deus ele faz uma aliança com Davi. Uma aliança com Davi que fala que o reino de Davi vai ser para sempre. O interessante é que lá em Lucas 1,32... o anjo Gabriel, quando aparece para Maria, ele fala para Maria que Jesus ia sentar no trono do seu pai Davi. Ou seja, aqui está falando do reino milenar de Cristo, porque o trono de Davi não é no céu, o trono de Davi é aqui na terra. Ou seja, Jesus ele vai vir estabelecer o reino dele aqui, onde ele vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó. É interessante que no capítulo 8 você vai ver diversas vitórias de Davi. Aí no capítulo 9 a bondade de Davi para com quem? Para com Jonathan, onde ele manda trazer quem? Mefibosete. Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, a sua babá deixou ele cair e ele ficou aleijado das pernas. E Mefibosete, ele não tinha nada. Ou seja, o sucessor, outro rei quando vinha, ele exterminava todos os descendentes do outro reino. E Davi ele não fez isso. Ele fez o quê? Para Mefibosete. Ele devolveu todas as terras que pertenciam a Saul e fez com que Mefibosete comesse pão da sua mesa. Eu quero dizer algo aqui para você, meu querido. Você é filho de Deus. Você não come das migalhas que caem da mesa, mas sim da própria mesa com o próprio Cristo. Porque Davi é uma tipologia de Cristo e nós podemos muito aprender com esse homem aqui, tanto com os seus feitos vitoriosos, quanto com os seus erros. Interessante aqui que nós vamos aqui falar de um homem chamado segundo o coração de Deus, mas era um homem cheio de falha. Foi um homem que não observou os mandamentos e a consequência foi trágica para a vida dele e da sua família. Você vai ver no capítulo 11, você vai ver aqui, Davi, ele não observa o mandamento que está lá em Deuteronômio no capítulo 17, onde Deus fala que o dever de um rei, que um rei ele não podia
ir para o Egito para multiplicar cavalos, ele não poderia ter várias mulheres, nem multiplicar ouro e prata, mas antes ia tirar o quê? Uma cópia desse livro e ia ler todos os dias para que aprendesse a temer o Senhor vosso Deus. E o que foi que Davi ele fez? Davi, ele teve várias mulheres, eu vou citar só algumas aqui. Ele teve Abigail, ele teve Ainoã, ele teve Mical e ele teve Batseba. Você vai ver aqui, ó, no capítulo 11, você vai ver aqui a queda de Davi. A queda de Davi. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vidas. Com as nossas vidas. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, fala o seguinte: aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Seria muito bom você pegasse papel e caneta e anotasse aqui alguns tópicos que eu estou falando aqui, porque a nossa mente, ela gosta de nos trair. E você vai ver no início do capítulo que era a época dos reis ir para a guerra e Davi ele não foi. Ele estava no terraço da sua casa e ele viu uma mulher se banhando. Quem era essa mulher? Batseba. E a Bíblia exalta muito a formosura dessa mulher. E ele manda trazer essa mulher e ele comete um ato de adultério com essa mulher, esposa de Urias. Urias, que era um dos seus valentes, que pertencia ao seu exército. E o que foi que aconteceu? Passa um tempo, Batseba manda um recado para o rei: eu estou grávida. E para você ver como é que o diabo ele trabalha. O interessante é que no capítulo 32 dos Salmos fala o seguinte: quando eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ou seja, Davi ele permaneceu calado, ele apenas pensou que o pecado dele podia ser ocultado diante de Deus. Podia ser ocultado diante dos homens, mas diante de Deus esse pecado não poderia ser ocultado. E o que foi que aconteceu? O diabo, eu acredito que o diabo soprou no ouvido dele, ó, mande chamar Urias, que está lá na guerra. Diga a ele que vai se deitar com Batseba. E ele chama Urias, está ali, vá para sua casa, lava os seus pés. Aquilo ali está dizendo o seguinte: vá e tenha prazeres com sua mulher. E aí Urias, ele não vai, ele dorme na porta. E o rei, quando soube disso, o rei ficou irado. Por que você não fez isso? Ele: meu rei, os meus irmãos estão acampados ao ar livre. A Arca da Aliança também está lá. E eu vou ter prazer com minha mulher. Meu querido, esse homem aqui, ele foi disciplinado por Davi. Davi ensinou a forma correta de servir a Deus. Ele bebedou esse cara e esse cara mesmo assim não deitou com a mulher. Porque Davi, se ele deitar, então vai dizer que o filho é dele. E o que foi que aconteceu? Ele tem mais um plano maligno. Ele escreve uma carta para Joabe e manda colocar Urias na frente da peleja e deixasse ele só para que ele morresse. E o que foi que aconteceu? Urias leva a carta para Joabe, Joabe deixa Urias na frente da peleja e o cara morre. Passando os 30 dias de luto, Davi, ó, para não descobrir o seu pecado, Davi se casa com Batseba. Aí no capítulo 12 você vai ver Deus: Natan, vai lá porque Davi está perdido. O profeta Natan vai lá e vai contar uma história para ele. Meu rei, numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muita criação e o homem pobre tinha uma cordeirinha que criava em sua casa, como se fosse seu próprio filho. E um dia veio um amigo ao homem rico, um viajante. E o homem rico não quis matar dos seus rebanhos, mas pegou a cordeirinha do homem pobre e o matou e deu ao seu amigo. E Davi ficou irado. O que é que deve fazer? Pela cordeirinha seja dado 4 vezes, porque a lei mosaica mandava isso. A restituição era 4 vezes. E o homem, qual é a pena para esse homem? Esse homem seja punido com a morte. E o profeta Natan falou para ele: esse homem é você, meu rei. Por acaso foi pouco o que eu lhe dei? Isso Deus falando através do profeta Natan. Foi pouco o que eu lhe dei, Davi? Eu tirei você da onde? Lá dentro do chiqueiro, de trás das malhadas. Eu fiz você príncipe do meu povo. Eu coloquei você no lugar de honra, Davi. Se isso fosse pouco, eu lhe daria mais e mais. Eu dei as mulheres de Saul para você. Você fez comigo escondido, Davi. Mas eu vou fazer com você para todo Israel
ver. E Davi, ele falou o seguinte: o meu pecado é tão grande que eu não consigo suportar, ou eu vou morrer. O profeta: não, você não vai morrer não, mas a espada nunca se apartará de sua casa. A espada dos amonitas que matou Urias, ela nunca vai se apartar em sua casa. As suas mulheres eu vou dar ao seu próximo, e o mal vai sair de dentro da sua casa. E a criança que ela está esperando, porque você me insultou, a criança morrerá. A criança morrerá. Meu querido, o pecado, ele existe, a consequência. Olha para você ver, Davi, ele não foi um bom modelo de pai e nem de esposo. Davi, infelizmente, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que pelejava as guerras do Senhor, mas ele negligenciou o principal, que foi a sua família. Você vai ver a desordem na casa desse homem. A desordem na casa desse homem começa nisso aqui. Aí depois, no capítulo 13, você vai ver Aminon, o filho dele mais velho, comete incesto. O que é isso? Um pecado sexual praticado entre membros da própria família, ou seja, irmão com irmão. Onde Aminon, ele estuprou Tamar, onde ele estuprou a sua irmã. Você sabe o que Davi fez? Pela lei, Absalão era para ser morto. E Davi, ele não fez nada. E o que é que acontece? No mesmo capítulo, Absalão, ele espera completar 1 ano. E depois disso ele arquiteta a morte de Aminon. E ele mata o seu irmão. E aí ele foge, Absalão. Aí depois ele retorna para Jerusalém. Você vai ver isso no capítulo 14. Aí no capítulo 15 você vai ver a rebeldia de Absalão. Absalão, ele se revolta contra o próprio pai, onde ele usurpa o trono, onde Davi ele é obrigado a fugir de Absalão. Aí no capítulo 16, você vai ver Absalão, ele com as concubinas de Davi. Isso pelo conselho de quem? De Aitofel. Porque o homem que se deitasse com a concubina do rei, ele era o quê? Ele era o seu sucessor. E nisso, como Davi era pai de Absalão, não tinha mais como fazer as pazes, o mal já estava feito. Davi tinha que matar Absalão de todo jeito. E o que é que acontece? Aitofel dá um conselho para ele, pegue todas as mulheres, as concubinas de Davi, arma uma tenda lá no eirado e se deite com elas. E isso foi para se cumprir, aquilo do capítulo 12 que nós lemos, do que nós já falamos aqui, que era o cumprimento da palavra de Deus, que Deus tinha falado, assim como você fez comigo escondido, eu vou fazer para todo Israel ver. O interessante é que ele dá outro conselho para Absalão, vamos perseguir ele agora, porque ele está cansado, e vão matar todos eles e trazer as mulheres e as crianças, e você vai ser rei. O interessante é que Usai, que estava lá, como espião de Davi infiltrado, não faça isso, você sabe muito bem que o conselho de Aitofel agora não é bom. Não é bom porque você sabe que seu pai é um herói de guerra e os homens que estão com ele são valentes. Eles estão intocados em alguma caverna só esperando você atacar. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo o exército e ir atrás de Davi amanhã. Meu querido, isso aí foi dar tempo para Davi descansar, para dar fuga a Davi. E o que acontece? Absalão, quando ele vai, ele vai a peleja contra o seu pai Davi. Davi ainda dá ordem para os seus comandados: não mate o jovem Absalão. E o que é que acontece? Ele tem um cabelo grande, que todo ano ele cortava o seu cabelo. E nisso, ele andando no cavalo, ele ficou preso nas galhas. Você vai ver isso no capítulo 18. Ele fica preso, o seu cabelo. E nisso, quando Joabe sabe disso, Joabe mata ele com 3 dardos. O interessante é que no capítulo 19, quando Davi ele sabe disso, ele começa a chorar e a prantear sobre Absalão. E Joabe, quando sabe disso aí, ele vai lá falar com o rei: meu rei, então, para você, então seria melhor que todos nós tivéssemos morrido. E ele convida, meu rei, eu vou falar uma coisa para você. Se você não se levantar agora aí e falar ao povo, eu e todo o exército vamos abandonar o Senhor. E nisso Davi se levantou e falou ao povo.
meu querido, para você ver a desordem na casa desse homem, Aí você vai ver no capítulo 20, a sedição de Seba e a sua morte, que era o homem de Belial. No capítulo 21, os Gebionitas foram vigados, porque Deus enviou uma fome, como eu já falei aqui, Deus enviou uma fome de 3 anos, porque tinha culpa do sangue da casa de Saul, onde matou alguns Gebionitas, onde o povo de Israel tinha jurado em Josué, no capítulo 9, que não ia matar os Gebionitas, que ia guardar a vida deles, e nisso Saul mata alguns. E Deus envia 3 anos de fome, para quê? Para chamar a atenção de Davi, porque a terra clamava por justiça. Eu quero dizer algo aqui para você, você que tem algum caso na justiça. Deus, ele é um juiz justo e ele vai fazer justiça à sua causa, você que está me vendo aí. Ele é um juiz justo, ele não vai deixar que você seja injustiçada por aquilo que estão falando de você, por aquilo que estão lhe acusando, porque há um juiz nessa terra que há de fazer justiça. Aí no capítulo 22 você vai ver o cântico de Davi. Davi levanta o cântico dele. Aí no capítulo 23 você vai ver as últimas palavras de Davi. Aí no capítulo 24, outro pecado de Davi. Aí qual foi o pecado de Davi? O pecado de orgulho. Meu querido, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos numa posição elevada. Tem pessoas que dizem o seguinte, onde tem um ditado: você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Ó, para você ver. Davi, ele, rei sobre todo Israel, um cara que tinha de tudo, e o que foi que ele fez? Esse texto aqui fala que foi Deus. Você vai ver lá no livro de Crônicas que Satanás incita Davi para levantar o censo de Israel. Interessante que Joabe, o comandante do exército dele, fala: meu rei, não faça isso, que Deus multiplique esse povo 100 vezes mais. Mas a palavra de Joabe não prevaleceu, e sim a palavra de Davi. E Davi, quando levanta o censo, ele sentiu que fez algo de errado, que ele pecou. Meu querido, o interessante é que esse livro de 2 Samuel mostra o seguinte: o quanto Deus, ele nos trata, apesar de nós termos pecado. Ele sempre vai nos trazer o quê? Para o arrependimento. Para o arrependimento. O profeta Gade vai lá diante de Davi e fala bem assim: o Senhor me enviou e mandou você escolher 3 coisas. A primeira, que venha haver 7 anos de fome sobre o seu povo. A segunda, que por 3 meses seus inimigos te persigam e te peguem. Ou por 3 dias a peste no meio do povo. E Davi falou o seguinte: caia eu na mão de Deus, mas não caia eu na mão dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus enviou uma grande praga através de um anjo. Você vai ver aqui que o anjo está com a espada desembainhada. O anjo está com a espada desembainhada lá, com essa praga. O interessante é que a praga não durou 3 dias. Foi antes que Deus, pega a sua espada e coloque na bainha. Interessante é que esse anjo estava com a espada apontada para Jerusalém. E estava lá, na eira de Araúna. Interessante que lá em Crônicas fala que esse Araúna, o Jebuseu, ele viu esse anjo e escondeu seus filhos de tanto medo que ele teve desse anjo. O interessante é que os anjos muitas das vezes são ridicularizados nos filmes, nos desenhos, né, como seres inferiores. Meus queridos, os anjos são poderosos em Deus. Os anjos, eles foram feitos para quê? Para nos servir. Servir de que forma? Ministrando a palavra de Deus e nos guardando para herdar a salvação. Às vezes você pensa: não, mas eu estou só. Você não está só. Deus, ele enviou os seus anjos para guardar você e toda a sua casa, toda a sua família. Interessante que Davi, o profeta, vai lá, ó, ofereça um sacrifício para que a praga venha cessar. Interessante que ele vai lá, no cara, quanto é o terreno aqui? Arão, não, eu vou lhe dar, não. Eu não quero oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. E Davi, ele compra aquela parte daquele terreno onde foi o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac no Monte Moriá. E foi naquele mesmo monte ali onde Davi deu ao seu filho Salomão que construísse o templo ali naquele monte. Ele entendeu isso aqui. Ou seja, Jerusalém, a casa do Senhor vai ter que ser erguida aqui, nesse lugar, nesse monte aqui.
E ali foi erguido o primeiro templo feito por Davi não, mas por Salomão, o seu filho. Eu quero dizer aqui uma coisa para você, meu querido, nunca é tarde para que você venha se voltar para Deus. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. Todos os pecados podem ser perdoados, todos, mas eu quero dizer uma coisa para você, a consequência do pecado ele fica. Se eu pegar um isopor aqui e eu furar ele com agulha, com 50 agulhas aqui, e cada vez que esses 50 aqui for 50 pecados, e cada vez que eu for pedir perdão e tirar essas agulhas aqui, a marca vai ficar. Interessante que o pecado ele deixa a marca. Ele deixa a marca. E essa marca ficou na vida do homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que nós viemos aprender com o erro dos outros, não praticando a mesma forma, mas sendo vigilante, sempre orando em todo o tempo, porque às vezes nós pensamos que nós somos superman evangélico, nós não somos. Nós temos que buscar em todo o tempo a direção de Deus, como disse o próprio salmista, que o temor do Senhor vem estar sempre diante de mim e de você que está aí me assistindo. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Bote a sua casa em ordem. Busque a direção de Deus para que você venha ser um excelente pai, venha ser uma excelente mãe. Você, filho, venha honrar seu pai e sua mãe, venha respeitar. E que você venha ser assim uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus esteja abençoando poderosamente você e sua família em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.